Olá a todos os alunos e alunas, como vocês estão? Eu espero que bem. Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e estamos dando início a mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula, ela possui uma peculiaridade. Está destinada principalmente àqueles alunos que estão matriculados na terceira série do ensino médio. E ainda faço uma observação. O conteúdo que será desenvolvido ao longo desta videoaula tende a preparar você, caro aluno, para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, e que brevemente ou que em alguma oportunidade você irá estar se submetendo a este exame. Para esta videoaula, para o nosso exercitando voltado ao Enem, nós iremos tratar a respeito da democracia. Todos nós sabemos que a democracia, ela é uma forma de governo e também sabemos que há outras formas de governo. Quando discutimos as formas de governo, uma ideia é absolutamente fundamental. Qual a origem do poder em uma determinada forma de governo? Então, por exemplo, se a democracia é uma forma de governo, qual a origem do poder na democracia? Qual a origem do poder na monarquia? Qual a origem do poder na aristocracia? E assim sucessivamente. Podemos replicar a mesma pergunta para outras formas governamentais. A democracia, aliás, a palavra democracia, ela é formada por dois vocábulos, demos e cracia. Demos, que significa povo, e cracia, que significa poder. Então, a base da legitimidade do poder no regime democrático se dá justamente no exercício do poder justamente pelo povo. E você vai perceber que as nossas questões da videoaula irão se reportar a isso. Vamos à nossa primeira questão? Visualizem em tela, com bastante atenção, acompanhem e façam a leitura junto comigo. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é a independência e o que é a liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. O fragmento foi retirado do livro O Espírito das Leis, do autor Montesquieu. Vamos no comando da questão agora. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito. Alternativa A, ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. Alternativa B, ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Alternativa C, a possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão às leis. E a alternativa D, ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com os seus valores pessoais. Vamos interpretar o enunciado da questão, a citação retirada da obra O Espírito das Leis, e a partir daí nós vamos fazer a verificação de qual a alternativa correta. Vocês puderam perceber que a citação ela trata da liberdade e, de uma forma mais específica, a liberdade política. Então, a citação ela inicia com a seguinte afirmação, que nas democracias parece que o povo, ou seja, parece que nós, enquanto cidadãos, indivíduos e pessoas, fazemos aquilo que nós queremos. Ou seja, existe uma abordagem inicial de uma liberdade no sentido real da palavra. Mas o mesmo fragmento, ele pondera que não é bem assim,
que existe algo que nos limita e que a nossa liberdade ela deve ser entendida em acordo com aquilo que as leis autorizam a todos nós fazermos. Ou seja, as leis elas acabam sendo um parâmetro, um divisor de águas. As leis, elas determinam em todo e qualquer contexto social o que se pode fazer, o que é conveniente ser feito, mas ao mesmo tempo as leis, elas estabelecem as limitações, as obrigações e as restrições. Com base nessa consideração, vamos visualizar agora a resposta correta, está expressa na alternativa B. A característica da democracia, ressaltada pelo pensamento do Montesquieu, diz respeito ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Ou seja, nós sabemos que as leis elas acabam emanando da estrutura do Estado. O Estado, enquanto instituição social, ele tem que impor o seu poder e a sua autoridade no sentido de ordenar a convivência social entre os indivíduos. E como eu disse agora há pouco, estabelecendo os direitos e os deveres, ou seja, o que estamos autorizados a fazer e quais são aqueles comportamentos que nós estamos desautorizados a desencadear os mesmos. E que a partir do momento que nós desencadeamos uma conduta ilícita, as próprias leis, e é importante enfatizar isso, que elas também têm o seu caráter punitivo. Vamos avançar e vamos para uma segunda questão. Acompanhe em tela a leitura da mesma. Questão essa que esteve no Enem de 2015. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932 como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral incentivada pela Revolução de 1930. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente imune à influência dos mandatários, retirado da obra Reforma Política no Brasil. Enfim, o fragmento ele menciona justamente a criação da justiça eleitoral no nosso Brasil, enfim, no nosso país, no ano de 1932. Se nós retroagirmos no passado no que diz respeito à organização institucional no Brasil, nós vamos perceber que não foi somente nesse contexto que surgiu a justiça eleitoral no nosso país. Outras instituições com papéis específicos, ou seja, a partir desta década, o país começou a passar por significativas alterações políticas e administrativas. Então, as eleições antes da justiça eleitoral no nosso país, elas tinham uma certa peculiaridade. Quem nunca ouviu falar no voto de cabresto? Quem nunca ouviu falar, digamos assim, nos processos eleitorais que já se deram no nosso país, em que o resultado da eleição ele era completamente influenciável, levando em consideração os interesses dominantes que existiam àquela época. Vamos no comando da questão e fazer a leitura das possibilidades de resposta. Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel. Alternativa A, implementou o voto direto para presidente. Alternativa B, alterou as regras para as candidaturas na ditadura. Alternativa C, impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. E alternativa D, combateu as fraudes sistemáticas nas apurações. Vamos visualizar a alternativa correta, expressa na alternativa D. A justiça eleitoral, acima de tudo, não só quando ela foi criada, mas levando em consideração até os nossos dias atuais, apresenta, dentre diversas finalidades, o enfrentamento às fraudes no que diz respeito às apurações eleitorais.
ou seja, o resultado eleitoral através da atuação desta instituição tem que ser maximamente fiel com aquilo que correspondeu ao voto dos cidadãos. E vamos enfatizar, em relação ao regime democrático no nosso país, nós fazemos o uso do voto. É uma forma de participação no que diz respeito à escolha daqueles que serão ou que são os nossos representantes. Vamos a uma terceira e última questão? Acompanhem comigo com bastante atenção. Estava no Enem do ano de 2017 esta questão. O conceito de democracia no pensamento de Habermas é construído a partir de uma dimensão procedimental, calcada no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública para somente então decidir. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise, permeado pelo discurso que antecede a decisão. Ou seja, o fragmento retirado da obra Habermas, Modernidade e Democracia Deliberativa, mostra, digamos assim, a necessidade da ampla participação, ou seja, o cidadão ele tem que participar. O debate, por mais exaustivo que seja, ele tem que existir. E o debate para uma tomada de uma decisão, ele precisa ser um debate qualificado, com uma diversidade de ideias. Agora vamos no comando da questão. O conceito de democracia proposto por Habermas pode favorecer processos de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça. O ou a. Alternativa A. Participação direta, periódica do cidadão. Alternativa B. Debate livre e racional entre cidadãos e Estado. Alternativa C. Interlocução entre os poderes governamentais. E alternativa D. Eleição de lideranças políticas com mandatos temporários. Bem, se o autor Habermas valoriza em sua concepção a realização do debate, a necessidade da qualificação, a necessidade da máxima participação possível para uma tomada de decisão, então, obviamente, a resposta, visualizem em tela, está expressa na alternativa B, debate livre e racional entre cidadãos e Estado. Democracia, caros alunos e alunas, foi o tema desta videoaula direcionada ao Enem. Um forte abraço a todos vocês e acesse a plataforma eduque.ac.